Olá, tudo bom? Retomamos aqui o nosso Autores e Livros. Hoje eu quero falar sobre um assunto que sempre me fascinou muito. Sempre me chamou a atenção. Eu lembro que eu era muito criança quando isso me chamava a atenção. A questão do universo. Lembro ainda menino lá em Ipueira, eu tentando construir uma luneta com lentes de óculos, né? Usando um bambu para fazer isso, que era para observar. Talvez eu seja um pouco frustrado por não ter estudado astronomia mais profundamente por uma questão muito simples. Para ser um bom astrônomo, você precisa, antes de mais nada, ser um grande matemático. E como nas áreas das matemáticas, digamos assim, eu deixo muito a desejar, então eu não encaminhei para essa área. Mas sempre li, sempre gostei muito da literatura de divulgação científica nessa área. E sempre fui muito para o texto de Gênesis, os primeiros capítulos de Gênesis 1 e 2, mas principalmente os primeiros versículos, que diz que Deus criou o universo, Deus criou tudo, enfim. Mais tarde, eu fui conhecer as teorias científicas de tentativa de explicação para o surgimento de vida aqui na Terra. Hoje, a mais conhecida é a do Big Bang, que gerou muito problema no seu nascedouro, justamente porque ela, de certa maneira, é uma teoria que tem como transfundo o criacionismo, não o criacionismo bíblico propriamente, mas um outro. Mas, enfim, não vamos entrar muito nessa discussão. Hoje eu quero trazer para vocês aqui um livro muito interessante. É de um rabino argentino, Rabino Youssef Bitton, Decifrando a Criação, um estudo sobre os 3 primeiros versículos da Bíblia. Ele pega então os 3 primeiros versículos e vai estudá-los profundamente. Tem um livro também, esse é sobre os capítulos 1 e 2 de Gênesis, de Adalto Lourenço, muito bom, que ainda eu quero falar aqui sobre Adalto Lourenço e sobre a sua contribuição à comunidade de fé, do ponto de vista científico, de suas pesquisas. Mas hoje é com o Rabino. Este Rabino faz um estudo muito interessante, não só à luz da Torá, ou seja, do Pentateuco, do Talmud, que é um livro importantíssimo, uma obra importantíssima de sábios judeus, que já está disponível hoje em língua portuguesa, quase todo o Talmud aqui no Brasil, mas também as descobertas científicas. Ele busca, então, decifrar essa criação. Como se processou tudo isso, a criação de Deus? Foi Deus mesmo que criou todo o universo? Claro que o Rabino não tem dúvida que a criação é uma obra de Deus, a sua obra mais perfeita, se é que nós poderíamos dizer que Deus tem alguma obra que não seja plenamente perfeita. Mas ele vai decifrar a criação a partir disso e apresenta, então, sempre confrontando com os conhecimentos e os avanços da ciência moderna. Hoje, o que mais nós conhecemos a respeito da criação é a teoria do Big Bang, que é uma teoria, não é uma lei. Na ciência, nós temos diferença entre lei e teoria. Por exemplo, a gravitação universal é uma lei, não é uma teoria. Por que é uma lei? Porque é comprovada cientificamente. Qualquer corpo que for lançado, digamos assim, ao abismo, ele vai ser atraído pela terra, pelo chão, justamente por causa da gravitação, que não só sustenta todo o nosso sistema, mas faz com que todos sejam atraídos, digamos assim, para o centro da Terra. Isso é uma lei. O Big Bang é uma teoria. Acontece que, geralmente, a grande questão que gera conflito nas escolas entre os alunos, né, que tiveram formação cristã em suas igrejas e chegam na escola e se deparam com não só a teoria do Big Bang, mas também do evolucionismo de Charles Darwin, vai haver um choque, porque, no geral, via de regra, os professores tomam essas teorias como se fossem leis. E isso é aplicado dentro do ambiente escolar com a mesma força que a escritura
é aplicada dentro de uma igreja, sem nenhum pensamento crítico. No geral, não se tem. Se toma aquilo que está no livro como se fora uma verdade absoluta, sem fazer questionamento sobre ela, e desqualifica a palavra de Deus. O Rabino Youssef busca neste livro, Decifrando a Criação, que é da editora Sefer, uma editora judaica, ele busca criar, então, esses paralelos, mostrando que não há tanta contradição assim entre o conhecimento científico e o conhecimento bíblico, mas apenas uma diferença em alguns aspectos de linguagem. Um dos assuntos que ele debate aqui, e para mim foi uma grande sacada dele que me ajudou muito, é sobre as eras geológicas, por exemplo. Qual é a idade da Terra? Os criacionistas temos uma data, né? Vamos dizer assim, dizemos que a Terra tem determinada idade e a ciência diz outra idade bem diferente, por causa do carbono 14, de estudos que são feitos para determinar a idade de objetos, enfim. O que eu achei interessante é porque ele diz o seguinte, que ao criar, por exemplo, homem e mulher, Deus os criou em idade adulta. Adão e Eva não foram criados bebezinhos no paraíso e cresceram no paraíso. Não, eles já foram criados numa idade adulta. Ele, claro, é uma tese dele, isso que eu vou dizer, mas ele diz que Adão teria sido criado numa idade em torno de acima de 20 anos de idade, né? Se alguém tivesse filmado, fotografado a criação de Adão no seu momento exato, veria um homem com cerca de 20 anos de idade. Ele aplica então esse fato de Adão ter sido criado adulto para dizer que a Terra foi criada já adulta, ou seja, as suas eras geológicas que a ciência nos fala, não há uma contradição, porque, de fato, quando diz assim que determinado elemento tem 6 milhões de anos, a Terra tem 6 bilhões de anos, não sei exatamente a idade hoje que a ciência dá para a Terra, porque isso muda constantemente, mas ele diz o seguinte, que não há contradição, porque a Terra já foi criada por Deus em idade adulta, para que houvesse condições, então, de nós habitarmos, vivermos nela. É um livro muito bom, ajuda tanto a cristãos como qualquer pessoa que quer entender a criação, os primeiros versículos de Gênesis, a partir de uma perspectiva um pouco desconcertante do ponto de vista científico e que traz grandes novidades do ponto de vista religioso, e embora seja ele um rabino, ou seja, um judeu, em nada vai contradizer a fé cristã naquilo que diz respeito a este assunto tão importante. Eu converso muito com os meus alunos aqui da Escola Bíblica Dominical, já muitos fazendo o ensino médio, alguns se preparando já para a universidade, que quando eles chegarem nestes ambientes, que se depararem com os professores de ciências ou de filosofia, eu lembro os apertos que eu fiz a alguns alunos crentes, né, que foram meus alunos nas aulas de filosofia nesse aspecto. Eles precisam ter a tranquilidade, a paz de saber que todos aqueles livros, que todos aqueles conhecimentos que são apresentados a eles, não têm a força da palavra de Deus, como muitas vezes se dá. O que é que faz? Você desacredita a palavra de Deus, que é inerrante e certeira, e aí você passa a crer num outro conhecimento. Tudo, na verdade, é uma questão de fé. Guarde o que eu estou dizendo. Sabe por que é uma questão de fé? Eu creio que este livro aqui é a palavra de Deus pelo testemunho que ele dá de si mesmo e por evidências externas desse testemunho. Eu creio, por exemplo, na ressurreição de Jesus Cristo por causa do testemunho dos apóstolos, daquelas pessoas que viram, que estiveram com Jesus ressurreto.
Eu creio neste relato de Gênesis porque eu creio que Moisés o escreveu inspirado por Deus. Eu não tenho nenhuma prova em relação a isso, a não ser a minha fé. A fé que está dentro do meu coração me diz que essa é uma verdade insofismável e que o Senhor de fato ressuscitou. Bom, para mim isso é tranquilo, isso é um ato de fé. Mas o professor da escola, do ensino médio principalmente, o professor que não fez nenhum tipo de pesquisa, que não fez nenhum tipo de trabalho científico testando aqueles conhecimentos que o livro mostra para ele, ele também não se afasta muito de mim, que acredita na Escritura por um ato de fé. Ele também crê que aqueles ensinos são verdadeiros por um ato de fé, porque ele não tem como prová-los. Eu me refiro exatamente à questão do Big Bang, que não há nenhuma prova. Essa é uma tese, uma hipótese inicialmente de Hubble, que observando que o universo estava em expansão, ele levantou então a tese de que se o universo estava em expansão, em algum momento ele havia sido comprimido, compacto, mínimo e explodido, e a partir dessa explosão, então, ele vem até agora ainda nesse processo de expansão. Uma teoria bonita, fascinante, mas absurdo. Não há como, no meu entendimento, e mesmo se fôssemos estudar do ponto de vista científico, o caos gerar a ordem. Não é você, quando quer construir um prédio no lugar de um antigo, você não explode aquele prédio e os escombros vão se organizando e se formando numa outra construção. Não é bem assim. Mas deixemos essa discussão de lado, ela é muito demorada e muito acalorada. Mas o que eu quero lembrar é que você, cristão que está me vendo, quando você for para a escola, você precisa entender que aquilo que o professor está lhe dizendo é também um ato de fé. E quando ele vier questionar você a respeito de sua fé e daquelas verdades que a palavra de Deus diz, você peça para ele também as provas daquilo que ele fala. Dificilmente ele vai ter provas, dificilmente ele vai ter um filme, uma fotografia, uma live do momento da grande explosão ou de todo o processo da evolução até chegarmos onde estamos. Não há provas concretas da evolução, porque isso não foi provado cientificamente, ainda que existam aqui e ali algum objeto que foi encontrado, que a arqueologia aponta como algo ligado e que mostra uma evolução. São teorias que são tomadas como verdades absolutas, assim como eu tomo a palavra de Deus como verdade por um ato de fé. O Rabino Yosef, ele decifrando a criação, ele mergulha neste assunto com uma propriedade muito grande, mostrando a relevância, a importância e a atualidade dos 3 primeiros versículos do livro de Gênesis e que eles ainda devem ser levados a sérios e que quando nós os estudamos seriamente, antenados com todo o conhecimento científico moderno, quando nós vemos em algumas questões se tratam apenas de linguagens, abordagens diferentes, mas todos falam sobre o mesmo assunto. E nós, então, cremos que não somos frutos do acaso, que o universo não nasceu de uma explosão aleatória, mas ele é a mais perfeita obra de Deus, o artista por excelência, o design inteligente que pensou e fez um universo tão perfeito que, por isso mesmo, nós chamamos de cosmos, né? O cosmos, porque ele é organizado, bonito, esteticamente agradável aos nossos olhos. Eu quero convidá-lo para você ler Decifrando a Criação, um estudo sobre os 3 primeiros versículos da Bíblia, do Rabino Yosef Bitton. Não só você que é cristão, você que é crente,
que crê na palavra de Deus como palavra inerrante, mas você que quer também poder, a partir disso, dialogar com os seus professores de ciência, de filosofia. Esse livro vai lhe dar bons argumentos para debates acalorados. Um grande abraço e a gente se encontra em Autores e Livros.